Beleza? Então tá aqui, vou postar essa atividade com a resolução lá no site e vocês vão ter o vídeo da aula também, né? Então vamos lá. Primeira questão, teórica. Um veículo Professor, consegue... vai gravar aula, né? Vou sim. Vou sim, então vocês vão ter essa aula lá no site, né? Cadê? Um veículo segue em uma estrada horizontal e retilínea e o seu velocímetro registra um valor constante. Referindo-se a essa situação, assinale V para as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas. Tá? Aí ele dá três conceitos aqui, você precisa verdadeiro ou falso. Ele fala que a aceleração do veículo é nula. Ele fala que a resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. E aí? Dá um tempinho aí, 3 minutinhos, leiam aí, tentem analisar essa situação, marque a sequência aqui e veja qual seria a letra, certo? Tentem aí. É importante vocês praticarem o raciocínio, né? Porque na hora da prova, na hora da situação de uma questão que você vai resolver, você já sabe por onde começar. Então tentem aí, pratiquem aí. Bom dia, o pessoal que chegou agora. Tem uma questão aí para vocês já espelhada. A gente vai revisar as questões, tá? Então eu vou dar um tempo para vocês tentarem responder e depois eu vou responder e vocês vão conferindo, beleza? Mas é importante vocês tentarem. Vou praticar, né? Para quem chegou agora, a questão está espelhada para vocês tentarem fazer, tá? Já já eu vou conferir com vocês. A gente vai revisar 10 questões aqui. Vai passar sobre tudo que vai cair de conceito na nossa avaliação, né? Vai ter as três leis de Newton, vai ter as forças aí que a gente vai trabalhar, ok? Tentem aí. Mais um minutinho, mais ou menos. 2, para vocês chegarem a uma conclusão aí. Tá bom o tamanho, precisa aumentar a fonte, algo do tipo. Tá dando para ler tranquilo? Tá bom, professor. Ok. Alguém já chegou a alguma conclusão aí? Vamos lá, já deu o nosso tempo, tá? Então lembre, pessoal, toda vez que você se deparar com uma situação, alguma questão na física, você tem que tentar pegar as informações mais relevantes para a situação. Então, ó, um veículo segue uma estrada horizontal e retilínea e seu velocímetro resiste a um valor constante. Então, isso aqui é o que mata a nossa questão, certo? Velocidade constante. Velocidade constante em relação à lei de Newton significa o quê? Que ele está no estado de inércia, certo? Então, quando está no estado de inércia, não tem força ou o valor da força resultante é zero. Então, já mata um monte de informação aí, né? Então, vamos ler aqui para entender a situação.
A aceleração do veículo é nula. Se a velocidade é constante, a aceleração mede a taxa da mudança da velocidade. Se a velocidade não muda, a aceleração é zero, é nula. Então, a primeira só pode ser verdadeira, certo? Então, já elimina a letra B, né? Vamos mais. A resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. A gente acabou de ver, né? Está no estado de inércia, porque a velocidade é constante. O resultante das forças é nula. Ou não tem força, ou a resultante é nula. Né? Nesse caso é muito difícil não ter força, né? Porque o carro está em movimento. Aí tem as forças lá de atrito, motor, um monte de coisa, né? Mas o resultante é zero. É verdadeiro também. Então, já eliminarei a letra A e a letra D, né? Por eliminação, já marcaria a letra C, mas vamos analisar, né? O conceito. A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. Por que isso é falso? Porque não tem força resultante. Isso. Força resultante é zero, então não tem um vetor ali. Então não tem como ele ter a mesma direção e sentido da velocidade. Por isso que é falso. Beleza? Então, a primeira é a letra C. Alguma dúvida sobre algum conceito, pode perguntar. Nada, professor. Beleza, vamos para a segunda. Teórica também. A nossa avaliação vai ser dividida, tá? Pode ser 60% conta, 40% teórica, tá? Vou meio que balancear. Marque a alternativa correta a respeito da terceira lei de Newton. Letra A. A força normal é a reação da força peso. Letra B. Ação e reação são pares de forças com sentidos iguais e direções opostas. Letra C. A força de ação é sempre maior que a reação. Letra D. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido. Desculpem. Letra E. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mas sentido oposto. Então, 2 minutinhos aí, essa é mais rápida, mais tranquila de responder, né? Pensem aí, já eu confiro com vocês, tá? Ah, eu esqueci de perguntar. Alguém que tentou aí a primeira, bateu na resposta correta? Honestidade, tá, pessoal? Você não vai ganhar nada mentindo, dizendo que fez e não fez, tá? Alguém que fez, bateu no valor certo aí da alternativa? Eu sim, professor. Beleza. Júlia, você que entrou agora, a gente está respondendo algumas questões, tá? A gente já fez a primeira, tem que responder a segunda, já eu confiro com vocês. E aí, vamos lá? Foi tempo suficiente já, né? Então vamos aqui. Marcar a alternativa certa sobre a terceira lei de Newton. Então vamos analisar cada um aqui. A força normal é a reação da força peso. Isso está certo, pessoal? Não. Não.
A força normal é a reação ao contato a uma superfície, lembre disso, tá? A força normal é a reação de contato a uma superfície. Às vezes, o valor dela é igual à força peso, mas não é aquela reação do peso não, tá? Então, não pode ser a letra A. B. Ação e reação são pares de forças com sentidos iguais e direções opostas. Isso está certo? Não. Não, é o contrário aqui, né? São direções iguais e sentidos opostos. Não confundam. Qual a diferença entre direção e sentido? Vamos lá, para quem não sabe ainda em relação aos vetores. Direção é a inclinação, horizontal, vertical ou com algum ângulo, certo? Isso é direção. E o sentido é para onde está indo. Eu posso ter um vetor horizontal que está indo para a direita ou que está indo para a esquerda. O sentido é para onde está indo, certo? Letra C. A força de ação é sempre maior que a de reação. Isso está certo? Não. Não. Lembre, são sempre com o mesmo valor. Ação e reação têm sempre o mesmo valor, a mesma intensidade. Tá? Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido. E é isso, tá certo? Não. O sentido é o oposto. Lembre disso. Tá? E toda, por eliminação, só pode ser a letra E, né? Mas vamos ler ela. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mas sentido oposto. Essa sim faz sentido com a terceira lei de Newton, certo? Vou entrar. Ok? Vamos prosseguir. Essa aqui envolve teoria e conta ao mesmo tempo, tá? Então, deixa eu demitir aqui, pessoal. Então, ó, ele fala o seguinte: a ordem de grandeza de uma força de 1000 newtons é comparado ao peso de. Então, o que é que você tem que fazer? Ele diz aqui algumas coisas, né? Um lutador de boxe de peso pesado, um tanque de guerra, um navio quebra-gelo, uma bola de futebol, uma bolinha de ping-pong. Você pode fazer de cabeça? Pode, mas eu recomendo fazer a conta para analisar, porque tem situações que você vai precisar da conta, então é bom praticar logo. Tá? Então eu vou dar um tempo aí, mais 3 minutinhos para vocês tentarem fazer, essa conta é bem rápida. Tente aí, já já eu confiro com vocês, beleza? Para o pessoal que entrou agora, a gente está revisando aqui os conceitos em cima das questões, tá? Eu passei aqui uma listinha com 10 questões para a gente revisar e praticar para a nossa avaliação da semana que vem. Então, a gente já está na terceira. Cada questão eu dou um tempo para vocês tentarem, é bom vocês praticarem, tá? Para ir criando raciocínio para fazer questões sozinhos, tá? E a gente está na terceira aí, tentem fazer, eu dei 3 minutos aí para vocês tentarem, essa é bem simples.
Alguém está conseguindo alguma coisa aí? Já está analisando? Bem, vamos lá então. A informação aqui que eu tenho é 1000 newtons, certo? Para comparar com o peso de alguma coisa aqui, eu tenho que saber a massa que corresponde a uma força equivalente a 1000 newtons. Aí eu comparo com a massa, que fica muito mais fácil. Professor, mas eu não sei a massa de um tanque de guerra, eu não sei a massa de uma bola de futebol. Pessoal, não precisa saber o valor exato. É só você comparar com o valor que você vai achar para ver o que faz mais sentido. Tá? Então, eu vou colocar aqui a resolução. Opa. Resolução. Beleza? Então, vamos aqui. Para achar a massa que corresponde a uma força dessa, pessoal, eu tenho que calcular a força-peso. Deixa eu aumentar isso, né? Vocês lembram como é que calcula a força-peso? Massa vezes gravidade, certo? A gravidade da Terra, no caso que a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então, eu tenho o peso aqui de 1000 newtons. Então, nesse caso, 1000 vai ser igual a massa que eu quero descobrir vezes 10. Então, a minha massa vai ser igual a 1000 dividido por 10. Então, a minha massa é de 100 kg. Uma massa de 100 kg corresponde a um peso de 1000 newtons. Alguma dúvida nessa conta por enquanto? Lembre disso aqui, ó, Não. peso é massa vezes gravidade. Isso aí vai ter muito na avaliação de vocês. Então, 100 kg corresponde ao que aqui? Um lutador de boxe peso pesado faz sentido? Faz. Faz. Porque se você comparar com o resto, um tanque de guerra não só tem 100 kg. Um navio quebra-gelo, por favor, né? Uma bola de futebol, que futebol é esse que o cara está jogando com a bola de 100 kg? E uma bola de ping-pong também não faz sentido, né? Então só pode ser um lutador de boxe de peso pesado. Beleza? Então você não precisa saber o valor exato da massa das coisas. É só uma questão de comparação. Beleza? Alguma dúvida? Não. Não. Beleza. Quarta questão teórica. Um corpo de massa M está sujeito à ação de uma força F, que o desloca segundo o eixo vertical em sentido contrário ao da gravidade. Perguntinha para vocês, tá, pessoal? Se é o sentido contrário para a gravidade, esse corpo está o quê? Se Pra deslocando. cima? Isso, ele está indo para cima, beleza? Só que ainda continua. Se esse corpo se move com velocidade constante, é porque a força F é maior do que a da gravidade, a força resultante sobre o corpo é nula, a força F é menor do que a gravidade, a diferença entre os módulos das duas forças é diferente de zero, e a afirmação da questão está errada, pois qualquer que seja F, o corpo estará acelerado, porque sempre existe aceleração da gravidade. Então pense um pouquinho aí sobre a alternativa, já já a gente confere junto. Pense na situação do movimento que está acontecendo.
E aí, vamos lá? Pessoal, vamos entender o que está acontecendo na situação desse movimento. O corpo está subindo, beleza? Porque ele está indo no sentido contrário ao da gravidade, beleza? Só que ele está subindo com velocidade constante. Pessoal, não importa, presta atenção, não importa a situação, ou seja lá o que for. Se o corpo está com velocidade constante, desculpem, ele está no estado de inércia, beleza? Então a aceleração é zero e a força resultante no corpo é zero. Ou não tem força, ou a resultante é zero. Lembre disso, das forças. Então, vamos lá. Subindo com velocidade constante. A força F é maior do que a gravidade. Se a força F fosse maior do que a força da gravidade, o que é que ia acontecer com esse corpo? Deu uma cortada aí. Imagina aqui, essa caneta, certo? Eu vou tentar movimentar ela. Se eu faço uma força maior que a gravidade, ela sobe acelerando, ou seja, ela sobe aumentando a velocidade. Então não tem como ser com velocidade constante. Se a força F é maior do que a da gravidade, ela sobe acelerando, certo? Então não pode ser a letra A. A força resultante sobre o corpo é nula. E aí? É a que faz sentido, certo? E a velocidade é constante. O peso para baixo, a força para cima. Se igualou, ele sobe com a mesma velocidade. Ah, professor, mas se a força que ele está fazendo subir for igual à da gravidade, ele não fica parado, não? Tem duas situações no estado de inércia. Ou é parado, ou é com a velocidade constante. Lembre disso. Nesse caso, ele falou que a velocidade era constante. Certo? Lembrem disso. Então, só pode ser a letra B. Eu marquei de vermelho aqui, marquei. Tá? Então, vamos analisar o resto para ficar bem fixado esse conceito. A força F é menor do que a da gravidade. Se a força para cima é menor que a da gravidade, o que é que acontece? O corpo desce, beleza? O corpo desce. A força F... acabei de ler, né? A diferença entre os módulos das duas forças é diferente de zero. Se a diferença das duas fosse diferente de zero, das duas, uma. Ou ele mudava a velocidade subindo, ou ele mudava a velocidade descendo. Tá? Mas nesse caso a velocidade é constante. E a afirmação da questão está errada, pois qualquer que seja F, o corpo estará acelerado, porque sempre existe aceleração da gravidade. Nada a ver. Porque não tem nada a ver com o valor da força F. Existe a aceleração da gravidade e faz o corpo descer, mas a força F pode segurar o corpo e ele não se movimentar. A força F pode ser igual e ele se movimentar com velocidade constante para cima ou para baixo. E se a força F for maior, ele acelera para cima. Tá? Então não tem nada a ver, porque sempre existe a aceleração da gravidade e que o corpo vai estar acelerado, beleza? Todo mundo entendeu bem essa quarta questão? Os conceitos aí de relacionar as forças para ver o que movimento ou não? Sim, professor. Tranquilo. E a última teórica, o resto só vai ser conta. Tá? Então, vamos lá. Após estudar a terceira lei de Newton, um estudante concluiu que um cavalo, ao tentar puxar uma carroça, não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e vice-versa. A respeito dessa observação, marque a alternativa correta. O estudante está correto, sendo esse um tipo de problema que Newton não conseguiu resolver. Pessoal, vocês acham mesmo que Newton não conseguiu resolver uma situação dessa? Enfim, vamos para o resto. O estudante está errado, pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é a responsável pelo movimento. O estudante está correto, e não há uma lei da física que possa explicar esse fato. Me poupem, né? E o estudante está errado, pois as forças aplicadas são de mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes. Sendo assim, não haverá equilíbrio, e a carroça movimentar-se-á. Beleza? Então, um tempinho aí para vocês analisarem. Só pode ser entre a letra B e a letra D, né? Eu acabei de explicar para vocês o porquê. Tá? Deixa eu tentar baixar aqui para enxergar aqui.
Beleza? Tentem aí. Analisem, escolham a alternativa e a gente vai discutir sobre. E vamos lá, né? Essa bem só tinha dúvida entre duas alternativas, então essa foi bem mais rápida que as outras. Então vamos lá, pessoal. Terceira lei de Newton, né? É o que ele está trabalhando, ação e reação. O cara está dizendo aqui que o cavalo, quando tenta puxar a carroça puxa o cavalo, então não deveria ter um movimento, ele deveria ficar parado. Então a gente sabe que a letra A não pode, porque está dizendo que o cara está certo, porque Newton não conseguia resolver esse tipo de problema, tá? Pelo amor de Deus, né? Newton conseguiu explicar as órbitas das coisas que estão no universo aí, quanto mais explicar como que a carroça se movimenta ou não. Letra B. O estudante está errado, pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é responsável pelo movimento. Faz sentido? Até faz. Mas vamos analisar perante a terceira lei de Newton. Ele está dizendo que um vai puxar e o outro vai reagir e vai ficar parado. Então aqui faz mais sentido. Vamos ver se é a letra C. O estudante está correto e não há uma lei da física que possa explicar esse fato. Não, né? Então o estudante está errado, pois as forças aplicadas são de mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes. Sendo assim, não haverá equilíbrio e a carroça movimentar-se-á. Galera, lembre da definição lá do conceito da terceira lei de Newton. Para toda a força que agir, vai ter uma que vai reagir com o mesmo valor, mesma direção, sentido oposto. Mas as coisas de ação e reação, os corpos, vão ser sempre diferentes. Ação é em um corpo, reação é no outro. São sempre em corpos diferentes. Porque senão as coisas não se movimentariam mesmo. Tá? Se ação e reação fossem no mesmo corpo, mesmo valor fosse contrário, o corpo ia ficar parado. Mas como são em corpos diferentes, tá? As coisas se movimentam. Porque um vai ter mais inércia do que o outro. Então quem tem a tendência de se movimentar, se movimenta. Tranquilo? Então só pode ser a letra D. Ficou alguma dúvida? Podem falar. Galera, Não. beleza. Agora vamos para cá, tá? Agora sim. Sexta questão. O bloco da figura, de massa 5 kg, move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo, num plano horizontal sob a ação da força F. Constante e horizontal. Desculpem, constante e horizontal. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2 e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, então o módulo da força F em newtons vale. E aí, eu vou deixar essa aí mais um tempinho a mais, 4 minutos, para vocês tentarem analisar essa questão, montar aí a figurinha, a conta, o que é que está acontecendo. Tá, e depois a gente confere juntos. Tentem aí. Essa envolve tudo, né? Força de atrito, lei de Newton, tudo aí. Eu tentei fazer.
Qualquer dúvida, pergunta aí como montar. E aí, galera, alguém está conseguindo fazer isso? Alguém está tentando aí? Senão não faz sentido eu ficar dando esse tempo para vocês tentarem, né? Alguém? Enfim, eu falei para vocês que é importante tentarem, né? Como é que vocês vão criar o raciocínio e resolver as coisas sozinhos, né? Vamos lá. Resolução. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte. Eu tenho aqui um bloquinho sendo puxado por uma força, certo? E ele diz que esse bloco está com a velocidade constante. Beleza. Então, a resultante das forças nesse bloco é zero. Beleza? Então, a força que puxa aquele para a direita, F, é igual à força para a esquerda. Qual é essa força para a esquerda que está equilibrando aí esse movimento? É a força de atrito. Ele dá o coeficiente de atrito, certo? Então, deixa eu pegar essa figurinha aqui. Então, o que é que está acontecendo aqui? Vou parar de compartilhar aqui para compartilhar o pente com vocês, tá? Então, o que é que está acontecendo aqui? Eu tenho essa força para a direita e eu tenho um atrito para a esquerda, certo? Essa aqui é a força de atrito, FAT. Beleza? Pergunta: se ele está em movimento, é o atrito estático ou cinético? Cinético. Cinético, beleza? Então, eu já sei uma coisa aqui. E a força de atrito é igual à força que está sendo aplicada aqui, certo? Tranquilo? A força resultante é zero. Beleza? Por isso que um é igual ao outro. Alguma dúvida nesse primeiro processo aí? Não, né? Entendi não, professor. Então, entendeu que ele falou que está com velocidade constante, certo? Então, se ele está com velocidade constante, a resultante das forças que atuam nele é zero. Ou seja, um menos o outro dá zero. Porque um está para a direita e o outro está para a esquerda. Para a esquerda aqui está a força de atrito, pela situação que ele colocou, tá? O coeficiente de atrito. Então, tem uma força de atrito. Por isso que ele consegue estar com velocidade constante. Que a força para a direita, F, é igual à força para a esquerda, que é a força de atrito. Por isso que eu escrevi aqui, ó, um é igual ao outro. Beleza? Então, para descobrir a força F, eu tenho que saber como é que calcula a força de atrito. E como é que calcula a força de atrito? Alguém lembra? E alguém lembra como é que calcula a força de atrito? Olha aqui minha imagem, para. Deixa ela aqui mesmo. Sim, alguém lembra como é que calcula a força de atrito? Força de atrito igual ao F daqui. Mas qual é a fórmula da força de atrito? Quem lembra?
Tem que lembrar disso, tá? O que vai estar na nossa avaliação também. Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito, né? Que é o Mi. Deixa eu botar aqui, se eu acho. É o Mi vezes a força normal. Lembram disso? Quem não lembra, vai revisando aí, lembrando das forças que a gente viu da natureza aí em relação à dinâmica. Tá? Então, o coeficiente de atrito nessa situação é 0,2 vezes a força normal. Quem é a força normal aqui, pessoal? Quem lembra? A força normal, vamos lá, esse bloquinho se movimenta para cima ou para baixo. Então, tem o peso para baixo, tá? Força peso para baixo. Como ele está apoiado no chão, eu tenho uma força aqui para cima, que é a força normal, certo? Por isso, superfície de contato. Está tocando na superfície, eu tenho a reação normal. Esse bloquinho anda para cima ou para baixo? Não. Não, então se ele não anda nem para cima nem para baixo, eu vou ter que a normal é igual ao peso. Beleza? Aí eu calculo o peso e acho lá, acho lá o valor da normal, certo? Deixa eu só pegar essa nova imagem para botar lá. Beleza? Com todas as forças aqui a imagem. Força de atrito igual ao F. E eu tenho também que o peso é igual a normal. A força de atrito é mi vezes normal. Tem alguém pedindo para entrar na aula. Rapidinho. Certo? Quem vai ser a normal aqui? O valor do peso. E quem é o peso? Quem lembra? Massa vezes gravidade. A massa é 5. Cadê? 5. E a gravidade é 10. 5 vezes 10. Beleza? Então, cadê? A força de atrito vai ser 0,2 vezes 10 é 2. 2 vezes 5. Significa que a força vai ser também 10 newtons. Que foi igual à força de atrito, beleza? Qual é a letra? Letra D. Pessoal, podem falar. Com alguma dúvida em alguma parte da conta, algum processo das forças, podem falar. Alguém pode falar. Professor, a normal foi igual a peso, foi nesse caso? No valor, certo? Porque a normal é essa superfície de contato, certo? Então o bloquinho está tocando lá no chão, né? Superfície, ela tem o peso do bloquinho para baixo, a superfície reagindo no bloquinho para cima. Como ele não anda nem para cima nem para baixo, a normal tem que ser igual ao peso. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Peso igual a normal. Beleza? Alguma dúvida mais, pessoal? Podem falar. Vamos para a próxima, então? Vamos lá. Sobre uma caixa de massa 120 kg, atua uma força horizontal constante F, de intensidade 600 N. A caixa encontra-se sobre uma superfície horizontal em um local no qual a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado. Para que a aceleração da caixa seja constante, com módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, e tenha a mesma orientação da força F, o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser. Então vamos lá, já mudou a situação aqui. Aqui estava com velocidade constante, aqui não, aqui já tem uma aceleração. Tá? Eu tenho uma força, tenho uma massa, tento analisar a força de atrito. Beleza? Então, tente analisar aí enquanto eu vou aqui no banheiro bem rapidinho.
Pessoal, minha câmera estava desativada esse tempo todinho, velho. Foi. Você não tinha desativado, não. Eu ia desativar agora, quando eu percebi que estava desativado. Enfim, eu já. E aí? Alguém está conseguindo aí montar pelo menos a situação? Ninguém? Então vamos lá. Primeiro vamos analisar aqui a situação, tentar montar, né? Já que não tem aqui uma ilustração, a gente tenta montar para entender o que está acontecendo com as forças, tá? Então o que é que eu tenho aqui? Eu vou ter uma caixinha, um corpo qualquer. Beleza. Aí o que é que ele fala? Atua uma força horizontal F constante com esse valor aqui. Tem uma força aqui, não sei para onde é, vou dizer que é para a direita, certo? Essa força é F. F igual a quanto? 600 newtons, beleza? Esse Fzinho aqui. Ok. O que é que ele fala mais? A caixa que conta sobre a superfície horizontal é um local no qual a aceleração da gravidade é aquela de sempre, né? Então a gente está na Terra, beleza. Para que a aceleração da caixa seja constante, ou seja, ele deu o valor da aceleração, tá? Eu tenho uma aceleração aqui de 2 metros por segundo ao quadrado, 2 metros por segundo, na direção do F, certo? Então a aceleração aqui, o corpo está indo para a direita, nesse caso com essa aceleração. Ele quer saber o valor do coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa. Então, se tem um coeficiente de atrito, eu tenho uma força de atrito contrária aqui a essa força, certo? Eu tenho aqui uma força de atrito. E ele quer saber o coeficiente de atrito, certo? A massa aqui do corpo é 12 kg, é isso? 12 kg. Opa. Eu tenho todas as informações, tá? Eu só cabe aqui a mim analisar conforme as leis de Newton e ver o que é que está acontecendo, beleza? Então vamos lá. Peguei todas as informações. Vamos lá. Primeira coisa.
está acelerado. Então, eu vou usar a segunda lei de Newton, certo? Que é força resultante é igual a massa vezes aceleração. Tranquilo? Alguma dúvida por enquanto não, né? Beleza. Mas quem é a força resultante? A força resultante é a força menos a força de atrito. Porque a força aqui está se deslocando para a direita, a aceleração está para a direita, né? Com a força. E o atrito está para a esquerda. Então, é a força menos a força de atrito, beleza? Alguma dúvida? Não, professor. Pessoal? É massa vezes aceleração. Tranquilo? Agora eu vou atribuir valores. Ok? A força é 600. A força de atrito eu não sei. A massa é 12. E a aceleração é 2. Certo? É 12, é 120. Você está achando estranho. 120. Aqui agora ficou mais estranho. kg, beleza? Cento e vinte, beleza? Vamos lá. 120 vezes a aceleração, que é 2. Então vamos lá fazer a continha matemática simples. Deixa eu aumentar aqui para poder escrever. Beleza. Então, menos força de atrito, tá? Vocês que sabem, é uma equação. Tanto faz passar a força de atrito primeiro e o número depois, enfim. 120 vezes 2 dá 240, tá? Menos 600. Então, multiplicando tudo por menos 1, né? Como eu falei, tanto faz a ordem que você vai pegar aí, no final da mesma coisa. É igual a 600 menos 240. Quanto é que dá isso? A força de atrito é quanto? E pessoal, quanto é o valor da força de atrito? 360, professor. Beleza. 360 newtons, beleza. E agora? Ele pediu a força de atrito? Não, ele pediu o coeficiente de atrito. Como é que calcula aqui então? Vou fazer aqui do lado, tá? Senão vai ficar muito grande embaixo, não dá pra gente copiar a resolução lá. Quem é a força de atrito? Opa, cadê? Quem é a força de atrito? É o Mi vezes a normal. Deixa eu pegar aqui que eu não consigo botar o Mi no pente, não. Força de atrito é Mi vezes normal, certo? Ok, Mi vezes normal. Então, eu sei a força de atrito 360. O Mi eu quero descobrir. O Mi eu quero descobrir. Perdoe aí a falta de habilidade no pente. O Mi eu quero descobrir. E a normal, agora é que vem, né? A normal de novo, o corpo está deitado lá na superfície, né? Em contato com a superfície. Quem vai ser a normal? Vai ser igual ao valor do peso, né? Peso para baixo e a normal para cima. Então vai ser massa, que é 120, vezes a gravidade, que é 10. Beleza? Então deixa eu colocar aqui as forcinhas. De novo, peso para baixo. Normal para cima. Toda vez que o corpo estiver deitado sobre a superfície horizontal, pessoal, tocando a superfície horizontal,
vai acontecer isso, tá? A menos que tenha outra força aí atuando, né? Mas se for só elas, é peso e normal. Então, normal é igual ao peso aqui nessa situação. Peso é massa vezes gravidade. Então, quem vai ser o Mi? O Mi, o coeficiente, vai ser 360 igual dividido por 1.200. isso. 60 sobre 1.200. Quanto é que dá isso? Uma coisa, pessoal, que eu não lembro se eu comentei com vocês na última aula, mas o coeficiente de atrito ele é sempre menor que 1. Eu falei isso com vocês? Não Ele é Falou, lembro. sempre professor. menor que 1. É sempre menor que 1, tá? Então, quanto é que vai dar isso aqui? 0,2. 0,2. 2? 0,2. 0,3, não? O meu deu 0,3, É, professor. desculpe. Tava saindo espirro. É Saúde. 0,3, tá, pessoal? Obrigado. É 0,3, tá, pessoal? Porque 3 vezes 120 dá 360, tá? É 0,3. Beleza? Entenderam? Sim, professor. Sim. Então, só pode ser a letra C. Tá, eu ia copiar essa resolução, mas vocês vão ver no vídeo lá, né? Qualquer coisa eu salvo isso aqui no Paint e mando para vocês. Falou. Beleza. Vamos mais questões. Quando o astronauta Neil Armstrong desceu do módulo lunar ficou alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Por que ficou daquele jeito, não, né? Não, professor. Beleza. Quando Neil Armstrong desceu do módulo lunar e pisou na Lua em 20 de julho de 1969, e isso realmente aconteceu, tá, pessoal? Quem acreditou que o homem não, quem acredita aí que o homem não foi para a Lua, ele foi, tá? A sua massa total, incluindo seu corpo, trajes especiais e equipamento de sobrevivência, era de aproximadamente 300 kg. O campo gravitacional lunar é cerca de 1/6 do campo gravitacional terrestre. Se a aceleração da gravidade na Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que... Então, eu tenho a situação de massa e peso aqui, tá? Mais 3 minutinhos para vocês tentarem aí a oitava. Já já eu respondo com vocês. Detalhe, pessoal, uma dica para vocês, essa questão, se você souber o que está fazendo, você não precisa calcular nada, só precisa pensar, beleza? Só raciocinar, que não vai precisar de nenhum cálculo. Acho que é C, professor. Alguém mais? Pensa alguma coisa diferente? Concorda com ele? Mais um minutinho só, vocês tentarem.
Tem uma dúvida aí que é E aí, vamos lá? Seguinte, pessoal. Porque eu falei que se você soubesse que está fazendo, não precisava nem calcular. Você pode achar a resposta pelo cálculo, tá? Mas com raciocínio é muito mais prático e menos trabalhoso. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que saber a diferença entre massa e peso, certo? Massa Massa, nunca muda, né? isso, massa é a quantidade de matéria que eu tenho, ela não muda conforme o lugar que você vá, tá? E massa mede inércia, lembre disso. Medido em grama ou seu múltiplo quilograma, beleza. Já o peso é uma força que depende da gravidade do local. Então, o peso muda, mas a massa é constante. Beleza? Então, ó, Armstrong tem aqui 300 quilogramas com traje, com roupa, com tudo, né? Então, preste atenção. A massa dele na Terra, na Lua, em Marte ou onde for, vai ser sempre 300 quilogramas. Então, você já elimina algumas alternativas, certo? A massa é 300 e a massa é 300. Só pode ser a A ou a B, beleza? Já cortou um monte. Porque ele fala que a massa total na Terra é 50 quilogramas. Não, a massa não muda, beleza? A massa total na Lua é 50 quilogramas. A massa não muda. E a letra E, o peso de Armstrong na Lua e na Terra são iguais. Possível, né? Se a gravidade muda, o peso muda. Tranquilo? Mudando a Só minha pode ser a letra A e a alternativa letra aqui, é C. a. Vamos lá. Eu acho. Não sei, agora eu me confundi. É a. Vai na A. Vamos lá. Ó, primeira coisa. Qual o peso desse astronauta aqui do Armstrong na Terra? 300 quilogramas vezes 10 dá 3.000 newtons. 3.000 newtons. Então, se ele está falando da Terra, o peso tem que ser 3.000 newtons. Se ele está falando na Lua, tem que ser menor. Eu não importo nem com o valor, eu sei que vai ser menor. Depois a gente calcula para mostrar que está certo o valor, certo? Então, a massa total de Armstrong na Lua é 300 quilogramas. Bateu. E seu peso, no caso na Lua, é 500 newtons. E a letra C. A massa total de Armstrong na Terra é 300 quilogramas. Beleza. E seu peso é 500 newtons? Não, a gente viu que o peso dele na Terra é 3.000. Sacaram? Então só pode ser a letra A. Só que vamos calcular para mostrar que isso dá certo, né? Sim, foi Esse valor. foi até a minha primeira alternativa aí. Nunca botei C aí. Foi sempre A. Acontece, né? A questão é só de ver a informação que está sendo colocada. Você pode calcular, dividindo a gravidade por 10, do 10 pelo 6, né, que é o sexto, ou calcular no peso final, né, que a massa é constante. Então, peso na Terra, vou colocar assim, tá? Peso na Terra é a massa vezes a gravidade, peraí, confundi, foi tudo aí. Massa vezes a gravidade na Terra, ok? Beleza. O peso na Terra vai ser 300 vezes 10. Então, peso na Terra é igual a 3.000 newtons. Para facilitar a sua vida, o peso na Lua vai ser um sexto desse valor, né? Então, 3.000 sobre 6, que dá 500. Por que não é um sexto a gravidade? Se a massa é a mesma, o peso vai ser um sexto também. Então, é 3.000 dividido por 6, que dá 500. Tá? Então, quais eram as possíveis respostas? Massa 300, peso na Terra 3.000. Massa 300, peso na Lua 500. Tá? Então, não tem a opção do peso na Terra 3.000. Até tem, né? Só que com a massa de 50. Então, tá errado, né? Então, só pode ser a letra A. Então, essa diferença aí, saber
identificar o que acontece com massa e peso vai ser fundamental para a avaliação de vocês, tá? É bem tranquilo. Lembre que a massa não muda, mas o peso muda. Depende da gravidade do local. Tranquilo? Mais duas questões de cálculo agora, envolvendo a força elástica. Então, tentem pensar aí sobre a nona questão. 3 minutinhos, já já a gente resolve. Faltou no U aqui, né? Tentei fazer. Ficou alguma dúvida, pessoal, nessa oitava? Pode perguntar, viu? Todo mundo ok? Beleza. Quem quer a nona, 3 minutinhos. Poxa, eu botei peso Luan, é peso da lua, rapaz. Foi o costume. E alguém está conseguindo? Ele está tentando. Vamos lá, já deu tempo suficiente, né? Bem, pessoal, aqui ele está falando de força elástica, né? Fala, uma mola apresenta uma das extremidades fixadas a um suporte. Ao aplicar uma força na outra extremidade, essa mola sofre uma deformação de 5 metros. Determine a intensidade da força aplicada, sabendo que a constante elástica da mola é de 110 newtons por metro. Primeira coisa que eu tenho que saber, como é que eu calculo força elástica, certo? Vocês lembram? Calculo força elástica. Quem é a força elástica? Cabo de X. Cabo de X, certo? Cabo de X. K é a constante da mola e X é o deslocamento, né? O quanto que eu tirei da sua posição original lá, beleza? Então, muito fácil. O K é 110, o deslocamento foi 5. Quanto é a força elástica aí? 550. 50 newtons. Alguma dúvida, pessoal? Como é que se calcula a força elástica?
Não, professor. Todo mundo ok, né? Facinho, facinho. Vamos lá. Mais outra sobre força elástica. Agora com uma situação um pouquinho diferente para vocês analisarem. Tá? Uma pessoa com massa de 80 kg está sobre uma plataforma cuja base é formada por 4 molas idênticas. Calcule a constante elástica das molas, sabendo que as molas sofreram uma deformação de 2 centímetros. Tente aí, pense agora, mais 3 minutinhos aí para vocês. Analise o tempo. E aí, galerinha, vamos lá? Alguém conseguiu alguma Tô estrutura aí, fazendo alguma ainda, coisa? professor, tô fazendo. Ok. Terminei. E aí, vamos lá? Como é que tá aí? 4 nanômetros. Não entendi. 4. Rapaz, ou tá cortando seu microfone ou tá baixo, que não deu não pra perceber não o que você falou. Tá, 4 nanômetros. Vamos lá. Ó, aqui no meu deu. Eu acho que foi meio grande, mas 40.000 newtons por metro aqui. Vamos tentar aqui pra ver. Tá?
Galera, primeira coisa, né? O cara tá sobre uma plataforma aqui, uma pessoa, e essa plataforma tem 4 molas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a força que ele está fazendo na plataforma está dividindo pelas 4 molas. Conseguiram botar isso aí no começo já? Tá? E qual é essa força que esse cara está fazendo? É o peso, beleza? Tranquilo? Então o peso vai ser igual à força elástica, né? O peso que o cara faz na plataforma, a mola consegue segurar com a força elástica, beleza? O peso, então a força elástica vai ser igual a... Quem é o peso desse, que está sendo exercido aí nessa situação? 80 vezes 10. Então, a força 800 elástica, newtons. 800 newtons, beleza. Só que são 4 molas, tá? Então, força elástica, vou colocar aqui por mola, né? Vou colocar aqui, né? Cada mola vai ser 800 dividido por 4, né? São 4 molas. Nesse caso, a força elástica em cada vai ser 200. Então, não importa a sua notação. Você percebeu que vai ser 200 newtons em cada mola? Alguém fez isso aí? E aí? Vocês botaram isso? Então, vamos lá, prosseguindo. Então, eu quero saber a constante, né? Ele pergunta a constante elástica das molas. Então, vamos lá. Eu tenho a força, e a força elástica é K vezes X, né? É K vezes X. Eu tenho a força, que é 200, e tenho o deslocamento, que é 2 centímetros. Essa informação é importante. Centímetro, Vai eu dar tenho que 10 transformar para... newtons por metro. Tenho que transformar em metro, beleza? Então, vai ser 200, é igual a K, que eu quero calcular, vezes 2 centímetros, que nesse caso é 2 vezes 10. Eu não consigo digitar, não, tem aqui. Vezes 10 é menos 2, certo? Centímetros para metro, divide por 100, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 2, certo? Então, vamos aqui. K vai ser igual a 200 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 2. Deixa eu copiar aqui. Beleza? Então, o que é que eu faço aqui? Você tem que lembrar de algumas coisinhas matemáticas. Lembrem disso. K vai ser igual. O 10 a menos 2 que está dividindo aqui, tá? Passa para cima multiplicando, trocando o sinal do expoente. Então, menos 2 vira mais 2, certo? 200 dividido por 2 dá 100. 100 vezes 10 ao quadrado, que é 100 vezes 100. Quanto dá isso? 10 mil. Zero, né? Por metro. Tranquilo? O meu erro foi não dividir por 4. Só isso. Tem que pensar na situação, tá? Sempre analise o que está acontecendo na situação. Eu tenho uma plataforma com 4 molas, então cada mola suporta uma força, entenderam? A força total é espalhada para as 4, por isso que eu dividi aqui a força em 4. Cada mola vai ter 200 newtons. Somando cada uma 200, dá para equilibrar o cara aqui com 80 kg. Beleza? Então, pessoal, vou parar aqui de compartilhar. Vou encerrar a gravação.